Bom, agora vamos passar aqui a palavra tão esperada do nosso companheiro José Dirceu. Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras, aos amigos e amigas. Um abraço afetuoso, de gratidão. Todos vocês, todas sabem que se nós estamos aqui, o Pisolato, eu e os companheiros que, por razões outras, não estão aqui, como o Genuíno, o João Paulo Cunha, o Delúbio Soares, se sobrevivemos a essa batalha, foi graças ao apoio, à solidariedade, ao afeto, ao carinho que vocês nos dão e nos deram nesses longos meses, nesses longos anos dessa batalha. Já vamos para o 8º ano do julgamento, porque o julgamento começou quando o delator Roberto Jefferson deu aquela entrevista à Folha de São Paulo. Uma entrevista que não tem uma prova. Vejam bem, no Brasil, os parlamentares, quando licenciados, não tinham imunidade. Portanto, não podiam ser processados no Supremo quando cometiam crime, por exemplo, de calúnia. Eles eram processados pelo juiz natural. Deputado licenciado, se não tem imunidade, não pode quebrar o decoro. Eu bati as portas do Supremo quando a Câmara dos Deputados recebeu a representação do PTB para me processar por quebra do decoro, por ter chefiado o mensalão, e perdi por 7-4. Uma jurisprudência de 3 décadas foi montada. Ali começou o que terminou, tão bem descrito aqui pelo professor Adriano. Mas na tradição da Câmara, quando um partido retirava a representação, arquivava-se, encerrava-se o processo. O PTB retirou a representação que foi feita contra mim. Continuou-se o processo na Comissão de Ética. Mas o julgamento já tinha sido feito pela imprensa. Nós já estávamos condenados, já éramos culpados. O mensalão já era uma verdade. O Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que existia o mensalão e fez uma acusação gravíssima a um poder da República, que os deputados vendiam votos para aprovar projetos do governo. Mas eu fui cassado porque existia o mensalão e eu era o chefe. Isso está no relatório aprovado pela maioria da Câmara para cassar Roberto Jefferson e para me cassar. A denúncia que o procurador Antônio Fernandes fez é inepta e vazia, mas antes de aceitá-la, o Supremo decidiu que os 40 réus, um faleceu depois, um foi retirado no processo antes mesmo, portanto os 38 réus seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, uma violência nunca vista, porque, com exceção de 8 réus, agora 3, porque um faleceu e 4 não foram reeleitos em 2006, com exceção de 8, todos os outros não tinham foro privilegiado. Sem citar o fato que, no caso das denúncias contra o ex-governador, atual deputado e ex-senador Eduardo Azeredo e mais 15 denunciados, o Supremo Tribunal Federal resolveu desmembrar o processo. Apenas o hoje deputado Eduardo Azeredo está sendo processado no Supremo e um ex-vice-governador, depois senador, pela morte de um senador, Clésio Andrade, está sendo julgado também pelo Supremo. Todos se recordam do dia que eu saí do governo. Havia uma posição
a imensa maioria dos advogados, dos meus companheiros e companheiras de governo, de partido, que eu devia renunciar ao meu mandato de deputado. Eu tomei uma decisão porque eu ouvi de uma militante que se eu renunciasse ao mandato de deputado federal que o povo de São Paulo me deu por mais de 500 mil votos, eu fui o segundo deputado mais votado proporcionalmente, relativamente no Brasil, eu estaria confessando a minha culpa. E eu optei por lutar. Optei, apesar do linchamento da imprensa, apesar, mais do que o linchamento, da violência, porque setores da imprensa instigaram publicamente atos de agressão contra mim que chegaram a acontecer no caso da famosa bengalada que um cidadão, que depois morreu tragicamente, me deu. Eu tomei a decisão de defender, e quando eu tomei a decisão, eu já tinha convicção que seria o julgamento do governo Lula, do PT, da esquerda, do nosso projeto, que não se tratava do julgamento na Câmara dos Deputados, então, do José Dirceu. E lutei aqueles longos 6 meses até ser cassado. E lutei esses 8 anos. Lutamos, porque eu não teria feito nada disso sem o apoio de vocês, que representam milhões de brasileiros. Nós estamos hoje aqui, já logo depois do julgamento, eu fiz questão de ir já em ato público, apesar de conselhos reiterados de não fazê-lo. Fui a Osasco, depois a 2 atos em São Paulo, depois a Guarulhos, fui a Porto Alegre, fui a Curitiba, estou aqui, estarei em Belo Horizonte, depois em Brasília e vou percorrer todo o Brasil. Porque essa é uma luta. Essa é uma luta longa, que só está começando, por causa do monopólio da palavra. Se houvesse o contraditório, a democracia nos meios de comunicação, nós não estaríamos aqui, porque nós teríamos sido absolvidos. O que foi dito hoje aqui, que está gravado e escrito, que foi dito pelo Raimundo Pereira, pelo Miro, pela minha querida amiga Hilde, pelo nosso professor Adriano, é o que não permitiram que nós disséssemos nem no julgamento, porque não houve o direito de defesa ou contraditório. Vocês se lembram quando no início do julgamento o advogado do Pisolato, se não me engano, foi proibido de fazer a exposição com PowerPoint, fazer uma exposição das provas que ele queria apresentar, porque se isso fosse feito, isso que o Raimundo Pereira expôs aqui, teria sido exposto para todo o país, porque o julgamento era transmitido ao vivo. Eu recebo visitas de amigos, companheiros, que são ministros, governam países, da Europa, principalmente, que me perguntam sobre o julgamento, preocupados e apreensivos e assustados, porque é o maior crime da história do Brasil, o maior ato de corrupção, um atentado contra a República, atentado contra a democracia, o parlamento foi comprado, e eu começo dizendo que o julgamento levou 4 meses e meio, que a Suprema Corte parou de julgar toda a sua pauta. E mais, que era transmitido pela televisão, por TV aberta. Pronto, eles dizem, não, mas o julgamento é nulo, é um julgamento político, não existe isso. Por que que esse julgamento se transformou num julgamento especial? Sendo assim, ele se transformou num julgamento de exceção. Mas nós, na verdade, perdemos essa batalha. É a primeira derrota que nós temos desde 2002, que vencemos as eleições, que tem um cunho
estratégico como essa, porque eles não julgaram os réus. Porque quando a maioria, porque também é preciso dizer que 5 ministros votaram contra o crime de lavagem de dinheiro, a caracterização, a fundamentação e a condenação de réus, e 4 contra a formação de quadrilha. E que muitos réus foram absolvidos por formação de quadrilha e por lavagem de dinheiro, como os 3 deputados do PT. Porque o absurdo de toda essa acusação, de todo esse processo é tal, que como não podiam acusar os deputados do PT de corrupção passiva, ou seja, que receberam dinheiro para votar, porque eles eram do PT, porque como eles receberam? Acusaram de lavagem de dinheiro. Como não havia como sustentar essa acusação, eles foram absolvidos. O João Paulo Cunha, para condená-lo, ligaram o recebimento de recursos para a campanha eleitoral a uma licitação, a uma contratação de uma das empresas do Marcos Valério para prestar serviços à Câmara, serviços todos prestados e comprovados. E aí, e como é dinheiro público, o orçamento da Câmara, certo? Acusaram ele de peculato 2 vezes. O Supremo não aceitou uma de peculato.